Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai finalmente concluir, tá? A pegadinha do malandro, né? No último vídeo eu disse que a gente ia encerrar o estudo da Lua, mas eu trouxe mais algumas curiosidades, tá? Que eu acho interessante vocês saberem, porque a banca pode aprofundar nisso, tá? Vou pegar algumas exceções, tá? São casos excepcionais, tá? Que a banca pode estar cobrando aí como pegadinha nos itens, tá? Então vamos dar uma aprofundada aqui na lei orçamentária anual, tá? Não integram o OF, né? O orçamento fiscal. O que é que não vai integrar o orçamento fiscal? Os fundos de incentivo fiscais, tá? Então não caiam nessa pegadinha, né? Na decoreba. Você pensa, fundo de incentivo fiscal vai estar no orçamento fiscal. Não, calma, não é rima não, viu? Não integra o orçamento fiscal os fundos de incentivos fiscais. O que também não integram mais? Aquelas receitas decorrentes às despesas decorrentes dos conselhos, tá? Daquelas autarquias que assumem a forma de conselhos, tipo o CREA, o CRM, o CFO, o Conselho Regional de Administração, de Medicina, de Odontologia, enfim, todos esses conselhos profissionais, os seus dispêndios e as suas entradas operacionais não vão estar inclusos no orçamento fiscal, tá? E o orçamento operacional das estatais independentes também não integram o orçamento fiscal, tá? Uma curiosidade para a gente dar uma aprofundada aí sobre as estatais independentes é o seguinte: o orçamento operacional, ou seja, o orçamento de custeio, vamos pensar Banco do Brasil, tá? Pense aí nessa estatal, que os gastos operacionais do Banco do Brasil, como alguns pagamentos de pessoal, gasto com terceirização de servidor, tá? Esses gastos eles não vão estar discriminados na lei orçamentária anual, tá? Porque esses gastos operacionais eles provêm dos recursos que o próprio Banco do Brasil arrecada com a sua prestação de serviço, tá? Então o que vai constar realmente na lei orçamentária anual referente às estatais independentes é somente os recursos, né? Os gastos que aquela estatal vai ter com quem? Com o orçamento de investimento. Ou seja, tudo que for voltado para o orçamento de investimento são aquelas grandes despesas de capital dessas estatais aqui, elas vão estar incluídas na LOA, tá? Elas vão ser aprovadas mediante lei, porque a LOA é aprovada por lei, tá? Então, os gastos com investimento das estatais independentes são os únicos que compõem a lei orçamentária anual, tá? Elas são aprovadas por lei. Agora, os gastos operacionais, pensem nesse exemplo do Banco do Brasil, os gastos recorrentes com terceirização, o próprio custeio da Sociedade de Economia Mista em si, que é o Banco do Brasil, esses recursos, eles são gastos com aquilo que ele mesmo arrecada prestando serviço, tá? Então, são os custos operacionais dessas estatais independentes, elas não integram a LOA. Se ela não integra a LOA, ela vai estar em algum lugar. Onde é que ela vai estar? Nos programas de dispêndios globais, tá? E isso é o orçamento operacional dessas independentes. Isso é aprovado por meio de decreto, tá? O próprio executivo abre por meio de decreto esses programas de dispêndios globais, tá? Que não compõem a LOA. Então toma cuidado, a gente trouxe aqui, tá? Os itens que não compõem o orçamento fiscal. Tomem cuidado principalmente com esse, porque tem o nome fiscal, a gente tem mania de começar a decorar as coisas. Não, isso aqui é mais fácil, fiscal, nada disso. Aí você vai errar e errar duas vezes, tá? Na prova. Então, o fundo de incentivo fiscal não faz parte do orçamento fiscal. As autarquias, os conselhos, o CREA, a OAB, tá? Esses conselhos profissionais, os seus dispêndios e as suas receitas também não integram o orçamento fiscal. E as estatais independentes, né, só vai estar na lei orçamentária anual aquilo que nos diz respeito a investimentos, tá? Todo o restante operacional está nesse bloco chamado de programas de dispêndios globais, e isso é aprovado por decreto, tá? Então, nos próximos vídeos, né, nos próximos capítulos, a gente já vai dar uma caminhada, vamos dar uma estudada em créditos adicionais, princípios, tá? Muita gente acha que princípios a gente tem que ver logo na primeira aula, mas para entendimento, né, até mesmo quando eu estava estudando essa disciplina lá no começo, não é muito tempo não, viu, tá, gente? Sou novinho, tá? Mas
para próprio entendimento da nossa disciplina, eu vi que não adianta a gente começar já com princípios, ao contrário do que acontece com administrativo, né, essas outras disciplinas. Porque quando a gente vai ver os princípios, um princípio básico, ele já fala de lei orçamentária, de crédito suplementar, de ciclo orçamentário, então você ia ficar muito perdido. Então a gente precisou dar essa caminhada, né? A gente já está aí no terceiro capítulo do nosso curso, então a gente precisou dar essa caminhada, essa reforçada, para a gente realmente entrar nos princípios. Porque senão eu ia ficar falando e vocês não iam entender, aí ia embolar o meio de campo e muita gente já tem ranço, né? De AFO e já começar assim sem entender nada, aí eu não acho legal. Então a gente já deu aquele avanço, tá? A gente já tá aí na metade da nossa escada, agora é que a gente vai começar mesmo a surra, tá? De AFO, então até os próximos vídeos. Fala pessoal, vamos aqui comentar um detalhezinho, tá, sobre a lei orçamentária anual, que é um caso excepcional e as bancas já cobraram, tá? E eu vou dar uma aprofundada com vocês, porque eu quero aqui todo mundo acertando toda a questão, tá? Até as questões tops aí, mais alto nível. Vamos lá. Gente, vocês já se perguntaram o que acontece no ano corrente, né, no ano seguinte, caso eu não tenha uma lei orçamentária anual aprovada? Pois é, esse caso pode sim acontecer, tá? E a gente tem 3 caminhos a seguir caso isso se concretize. Qual é o primeiro? Existem despesas que correm normalmente, tá? Como se já tivesse LOA aprovada, como se a gente vai se basear no próprio projeto que foi encaminhado. Que tipo de despesa é essa? São as despesas constitucionais e legais, ou seja, já está no próprio texto da Constituição. Então, se está na disposição constitucional, não tem por que a gente deixar de executar o que está previsto na Carta Magna, por simplesmente a gente não ter uma lei orçamentária aprovada, tá? Então, esse é o tipo de execução que corre normalmente. Existem também despesas que elas vão depender de uma fração, de um fator. Imagine o seguinte, eu estou no mês de junho, tá? Junho, 6º mês do ano, e eu não tenho a lei orçamentária anual aprovada. E aí, como é que a gente faz? A gente pega a proposta do que realmente deveria estar sendo executado, tá? Então, digamos que o governo gaste em média 12 milhões com concessão de bolsas, tá? De bolsas de estudo para os alunos das universidades federais. Então, o governo gasta 12 milhões anualmente com a concessão de bolsas. Quando chegar em junho, se não tem LOA aprovada, como é que a gente faz? É deixar esse povo sem bolsa? Claro que não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar os meses, né? Então vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses, tá? 6 meses é exatamente o que? A metade, né? Dos 12 que a gente tem. Então, se o governo gasta 12 milhões durante o ano com concessão de bolsas, a gente pega essa fração. 6 sobre 12, né? 6 dozeavos, que dá pra gente ver logo de cara que é a metade. Ou seja, em junho, até junho eu posso gastar quanto? 6 milhões, tá? Se ele gasta 12 milhões com concessão de bolsas, então no mês de junho, que é a metade, eu devo estar gastando pelo menos, né, no máximo, quer dizer, até 6 milhões, que é justamente essa fração aqui, ó. É 1 dozeavos vezes a quantidade de meses já percorridos sem a lei orçamentária anual. E que tipo de despesa a gente faz essa situação aqui? Somente com despesa corrente de caráter inadiável. Um exemplo que eu dei é a própria concessão de bolsas. E outros gastos com segurança, tá? Então, essas despesas, dependendo da questão, ele vai dar um textozinho explicando que aquela despesa é uma despesa corrente, tá? Tem que ser uma despesa corrente, que é de caráter inadiável, e se ele não disser, vocês vão por esse viés de grau de importância, ou seja, concessão de bolsas, segurança, saúde, tá? Geralmente o da saúde já entra aqui, porque saúde já está na própria Constituição, tá? Então, pensem pelo grau de importância daquela despesa. E tem algumas que nem sequer são executadas, pessoal, tá? Esses casos são geralmente o quê? Investimentos, obras de grande vulto, que envolvem uma grande quantia de dinheiro, tá? Então, nesses casos com investimentos, que são despesas de capital, eles nem sequer se iniciam caso eu não tenha LOA aprovada, tá? Então, era essa a dica que eu tinha para vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau.